Rádio Saúde. A informação preventiva para viver melhor. Com o Dr. Antônio Rocha e convidados. Olá, amigos do Portal Gás. Estamos iniciando mais um Rádio Saúde. Lembrando que nós temos o patrocínio do Centro Radiológico Hudson. E nesse momento, a gente está aqui com o Dr. João Samuel. Ele é cirurgião plástico e vai falar conosco sobre o tema da cirurgia plástica. Dr. João Samuel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E lhe pergunto quais são os procedimentos mais comuns, né, procurados pelos seus pacientes. Bom, eu que agradeço o convite, né? E os procedimentos mais procurados são a mama, né? Cirurgia da mama e abdômen e contorno corporal. Se for para dizer, os mais procurados são esses, com certeza. A questão de cirurgia das mamas, eu acredito que o mais comumente procurado talvez seja a questão de o aumento, né, através do uso de silicone. Mas não é apenas isso, né, que se resume. Quais são os outros procedimentos também das mamas, doutor? A cirurgia da mama, então, tem a mamoplastia de aumento, né, que é o silicone, a prótese de silicone. A mamoplastia redutora, que é para diminuir o volume das mamas. E as mastopexias, que é a cirurgia para elevar as mamas, para levantar as mamas. E às vezes tem bastante confusão, que é a questão da prótese, né? O paciente busca levantar as mamas e procura pelo implante em primeiro lugar, mas na verdade o implante ele não levanta as mamas, ele serve para dar volume, né? Então a cirurgia indicada para levantar as mamas é a mastopexia, que pode ou não ser associado ao implante, dependendo se o paciente já tem ou não tem um volume mamário, né? Sobre a cirurgia de silicone, de colocação da prótese, né, mamária, acredito que existam várias técnicas, né, diferentes, e as pessoas às vezes procuram o cirurgião talvez querendo o mesmo resultado da sua amiga, né, ou de uma parente, de uma prima. E como é que funciona? Cada caso é um caso? Quais são as técnicas mais comumente usadas, doutor? Essa questão é bem comum, assim, do paciente procurar por determinada técnica, né? Então, em relação a se o implante é colocado por cima do músculo, por baixo do músculo, qual tipo de prótese, né? Então, eu procuro sempre individualizar cada caso, né? Não necessariamente o resultado que foi atingido por uma técnica para uma paciente vai ser atingido pela outra paciente com essa mesma técnica. Talvez seja melhor fazer outra técnica. Então, a questão do por cima do músculo, eu, por exemplo, coloco em alguns casos por cima, outros casos por baixo, né? Então, a gente deve individualizar, porque não é só esse o determinante para atingir determinado resultado, né? Tem que ver qual o tipo de pele da paciente, quanto que tem de mama, quanto que tem de flacidez, né? A largura do tórax, né? Então, são um conjunto de fatores que a técnica, no caso, a posição do implante, se é acima ou abaixo do músculo, é um deles. Não existe uma técnica perfeita ou a melhor técnica. Existe a possível melhor técnica para determinado caso, né? Então, aí, o ideal é a gente personalizar bem essa técnica e procurar usar as vantagens de determinada técnica, usar de uma forma que a gente aproveite mais as vantagens da técnica e as desvantagens, né, usar que para aquele caso tenha menos desvantagens, digamos assim. E existe ainda um receio, no passado se tinha muito receio da questão da prótese de mama ter uma ruptura. Hoje eu acredito que elas estejam muito mais seguras, né? Mas existem ainda alguns medos da população quanto a isso também? Sim. As melhores marcas, né, de implantes, hoje em dia, são todas elas muito seguras, tá? Dito isso, não existe também o melhor implante, né? Pode ser até que de fato exista, mas não se tem um consenso a nível científico, da comunidade médica, de qual é o melhor implante. Existem diversas opiniões, e aí aquela coisa também em relação às vantagens e desvantagens de cada implante. Aí tem as texturas, lisa, texturizada, poliuretano, e aí tem vantagens e desvantagens, né? Não é possível afirmar com base
de estudo científico qual que é o melhor ou qual que não apresenta risco. É um corpo estranho, vai apresentar risco de alguma forma, né? Mas claro que hoje em dia estão muito seguros. A taxa de complicações para qualquer um deles, desses melhores, é muito baixa. Isso dá para a gente afirmar. Pergunto porque às vezes as pessoas têm esse receio, né, até mesmo de um histórico muito antigo, né, de uma época que se faziam as cirurgias de uma maneira um tanto quanto diferente e também de um passado que às vezes ainda resta né, uma certa situação de mito e algumas situações, né, de receio também da população. Uma mulher que teve, por exemplo, teve bebê, ela amamentou, quanto tempo ou em que momento ela pode fazer uma cirurgia plástica nas mamas ou até mesmo a colocação de silicone de uma maneira mais tranquila, mais segura para alcançar o resultado que ela quer? Tá. Em relação à cirurgia após a gestação, eu costumo indicar que qualquer cirurgia da mama seja feita após 3 a 4 meses do término da amamentação, né? Porque daí já passou as mudanças corporais, já não tem o estímulo da amamentação, a mama já tem uma forma que basicamente é o que ela vai ficar. Então 3 a 4 meses após o término da amamentação já é possível a gente fazer uma cirurgia para a mama. Independente se for uma mastopexia, uma mamoplastia de aumento ou até uma mamoplastia redutora. E aproveitando o gancho do tema da amamentação, da mulher que teve, né, o bebê, imagino que também tenha toda alteração corporal que acontece no corpo da mulher, também existe uma situação de, às vezes, uma flacidez no abdômen, também, em que momento ela pode fazer, daqui a pouco, uma cirurgia de abdômen ou até mesmo a questão da lipoaspiração? Também é uma condição bem comum após a gestação, excesso de pele no abdômen, né? Que daí a cirurgia indicada realmente é a abdominoplastia. Eu costumo indicar sempre após o peso, quando o peso está estável, né? Porque acontece que as pacientes acabam perdendo um pouco de peso depois, né, da gestação. Então, primeiro parar de amamentar também, né? Esperar, né, esse período, até porque vai ter um pós-operatório, não vai poder segurar o bebê no colo, né? Então, passar esse período, passar a amamentação e também estabilizar o peso. Normalmente, após 1 ano, assim, do parto, no mínimo, né, para fazer uma cirurgia de abdômen. Sim. Na média, assim, né? Aproveitando a questão, então, da lipoaspiração, a lipoaspiração, existem diferenças de lipoaspiração também entre técnicas? Existem, mas nem tanto quanto parece, né? Porque a gente vê bastante nomenclaturas diferentes, né? Lipo, e aí tem vários nomes. Às vezes são procedimentos que às vezes ou não são efetivos ou é só um nome diferente para uma mesma coisa, né? No caso agora, claro, tem a lipoaspiração de alta definição, que são utilizados princípios, né? Então a gente usa, né, princípios da lipoaspiração de alta definição, mas que a alta definição, como é conhecida, não necessariamente vai poder ser usado para todos os pacientes. Acaba sendo uma lipoaspiração de média definição, mas isso, na verdade, eu não costumo dar esses nomes, porque não é tão simples assim. Então, eu uso alguns conceitos, né, em todas as lipoaspirações, mas o que o paciente entende, digamos, por lipo de alta definição, que é até colocar gordura em lugares que são lugares do músculo, eu tenho um pouco de receio, tanto pelo resultado de, às vezes, ficar artificial para a maioria dos pacientes, né, porque tem que ser compatível, tem que ser um resultado no abdômen, tem que ser compatível com o resto do corpo, né. Então, tem algumas questões que eu costumo entrar mais em detalhes nas consultas para explicar bem associado a cada caso. Mas o importante é assim, os termos usados na lipoaspiração, muitas vezes, ou eles não são efetivos, ou é um outro jeito de dizer que a técnica, na verdade, não tem muita diferença. Então, não tem tantas técnicas de lipoaspiração assim, né? Claro, muda um pouquinho o jeito de cada um fazer, mas não existem tantas técnicas assim como parece. Existe também a questão da cirurgia de abdômen, onde se faz a remoção de flacidez da pele, e às vezes uma dúvida que surge
é que se esse procedimento pode ser uma alternativa também para remover uma cirurgia, aliás, uma cicatriz de uma cesariana, por exemplo. Em alguns casos é possível fazer isso? Sim, é possível. Tanto melhorar o aspecto da cicatriz, dependendo da posição, se ela não vai ser possível tirar ela toda, às vezes pode melhorar se ela ficou inestética, digamos, ou dependendo da posição dela, ela vai acabar saindo junto com a pele do abdômen, né, que foi retirada. Aí vai ficar a cicatriz da abdominoplastia, mas daí a da cicatriz vai sair. Voltando ao tema da lipoaspiração, a lipoaspiração, em que situações ela é mais utilizada? Ou até mesmo em quais locais? Porque às vezes as pessoas acham que é apenas barriga, né? Em que situações a gente tem também? A lipoaspiração, então, ela é para tirar gordura, né? A gordura localizada. Ela não é uma cirurgia para redução de peso. É uma cirurgia para quem já está com o peso dentro do normal, mas que tem aquela gordura que não sai de jeito nenhum. Então o paciente está se cuidando, está fazendo dieta, faz exercício, né? Não precisa ser altamente definida, mas tem um peso normal, mas tem a gordura que incomoda e não sai. Então esse paciente é o indicado para a gente fazer a lipoaspiração. E pode ser utilizado em praticamente em toda a área do corpo, né? Braço, coxas, né? Flancos, região das costas. Praticamente todo o corpo dá para fazer a lipoaspiração, desde que bem indicada aquela gordura localizada. Né? Dr. Samuel, quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando. E os nossos amigos lá do Portal Gás, se eles quiserem lhe procurar, onde é que lhe encontram também? Porque você atende aqui em Santa Cruz, né? E como é que funciona as suas redes sociais? Tem o site, né? joaosamuel.com.br, no Instagram, eu não sou muito ativo ali, mas tem @JoãoSamuel, e no Facebook Dr. João Samuel. Procurando no Google lá, em algum lugar vai achar. Tá certo. Uma satisfação tê-lo aqui. Muito obrigado pela oportunidade de a gente poder conversar. Tá bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Esse foi mais um Rádio Saúde. Lembrando que nós temos o patrocínio do Centro Radiológico Hudson. Um grande abraço e até breve. Rádio Saúde. A informação preventiva para viver melhor. Com Dr. Antônio Rocha e convidados.